Ranolfo Vieira Júnior, né? O governador está com um comitê de emergência que estão tratando dessa questão dos bloqueios das rodovias aqui no Rio Grande do Sul. E a Jane Guerra e Andrés Xavier vão conversar com o governador com essa pauta aí para ver com relação a esses bloqueios que estão ocorrendo também no Rio Grande do Sul. São atos contrários ao resultado das eleições de 2022. Vamos à Rede Gaúcha Sat com Jane Guerra. A orientação para os motoristas, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tem ouvinte nos mandando mensagem aqui que precisa fazer hemodiálise em Porto Alegre, tem gente que precisa cumprir o horário de trabalho, tem gente querendo saber das aulas que, por exemplo, em Caxias e Bento Gonçalves ontem houve problemas por causa disso. Qual é a orientação para as forças de segurança, para a Brigada Militar, no caso das estradas estaduais? A gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal vem com ordens de Brasília, mas agora tem uma decisão judicial. Qual é a conversa que se faz nessa manhã com o Estado? Bom, primeiramente deixa eu então fazer uma breve retrospectiva desde o início até esse momento de agora. Primeira coisa, né, quero aqui reafirmar o nosso desejo aí de que o resultado extraído das urnas, né, que a sociedade gaúcha e brasileira se curve a ele. Se eu for utilizar aqui uma expressão popular, né, isso é mais ou menos que nem aquela figura do CB Durão, quando perde o jogo, recolhe a bola e recolhe o apito, enfim, né? Daqui 4 anos nós temos eleição novamente, aqueles que não se sagraram vitoriosos na eleição deste ano têm condições plenas de daqui 4 anos se elegerem, né? Eu dou como exemplo a própria candidatura nossa aqui de sucessão ao governo do estado. Nós perdemos no primeiro turno e trabalhamos muito, né, e conseguimos nos sagrar vitoriosos aí no segundo turno. Então, a primeira posição como governador, uma pessoa que tem na sua base aí a democracia, é a primeira manifestação que eu faço. Uma breve retrospectiva. Desde o domingo à noite, inclusive eu me recolhi mais cedo, né, no domingo, exatamente porque fui informado pela Secretaria de Segurança Pública que nós iniciávamos, especialmente na região serrana, alguns pontos de bloqueio. Acompanhei, monitorei isso aí durante a noite de domingo, a segunda pela manhã, né, juntamente com o nosso secretário de Segurança Pública, que já lá na secretaria instituiu um gabinete de crise da manhã da segunda-feira. Ontem à tarde me reuni com as forças estaduais de segurança. Logo após instituímos então um gabinete de crise que é formado pelo gabinete do governador, pela Casa Civil, pela PGE, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública e suas vinculadas, Brigada, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, que é importante aqui, mais a nossa Secretaria de Logística e Transporte, Detran, enfim, aqueles órgãos importantes, né, a Secretaria de Comunicação do governo, em termos de Estado. E ainda como convidados nesse gabinete de crise, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN e ainda o Comando Militar do Sul. Nós temos uma reunião aprazada agora para as 9 horas desse colegiado. Ainda no início da noite, ontem por volta de 19h30, eu recebi do Superintendente Regional da Polícia Federal um ofício solicitando o apoio da Brigada Militar para a desobstrução das rodovias federais. De imediato, importante que eu diga, de imediato autorizei e determinei que a Brigada Militar atendesse esse pedido da Polícia Rodoviária Federal e ainda na noite de ontem, por volta de 20 horas, numa ação conjunta da Brigada e da PRF, acabaram desobstruindo um desses pontos na BR-116 em Novo Hamburgo. Ainda por volta de 21h30, 22h, recebi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mandando aí dar cumprimento, fazendo a desobstrução dessas vias. Desde as 6 da manhã de hoje, a Brigada está desobstruindo rodovias estaduais. O comandante Feoli tem me repassado, como disse, desde um pouquinho antes das 6 da manhã de hoje. Tivemos aí desobstrução nas rodovias RS 040, na 287 em 3 pontos, na 118 e ainda na 122 em 3 pontos. Temos agora a reunião do gabinete de crise, não posso aqui adiantar qualquer decisão, mas o que vou propor no gabinete de crise é que seguimos, né, num primeiro momento dialogando com essas pessoas, mas a partir daí temos que ter ações concretas, né? E são várias ações concretas. A primeira delas, expedição
de notificação de multas a esses veículos que estiverem obstruindo vias. É uma multa caríssima, eu diria assim, como é que se diz, é graduado aí como infração gravíssima de trânsito, então isso aí acaba tendo um reflexo na vida dessas pessoas. Se for necessário o recolhimento desses veículos, né, aplicação das multas conforme a decisão do STF. Já também ontem determinei ao Comando Geral da Brigada que empregue aí os efetivos dos 6 batalhões de choques que nós temos no estado, né, além das tropas ordinárias, se for necessário se colocar. O senhor fala, governador, na possibilidade de recolhimento dos veículos. A partir de que momento isso ocorreria? A partir, como eu disse, a nossa ideia sempre é o diálogo, fazer as pessoas que estão fazendo esse protesto entenderem que esse protesto é ilegal, é antidemocrático, não é republicano, tem uma decisão das urnas que deve ser cumprida, né? E a partir desse diálogo, então, havendo a resistência, aí nós teremos que entrar com ações mais concretas, eu diria assim, né? Até porque temos agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. O senhor falou multa para veículos, recolhimento de veículos se for necessário, o que mais? Exatamente. Nós temos a primeira, que é o veículo que obstrui uma via pública, é multado, isso é uma infração, isso vai ter um desdobramento financeiro para o proprietário desse veículo, né? Tem também a notificação do ponto de vista da infração administrativa, isso gera pontos aí na carteira, como disse, é uma infração de trânsito gravíssima, né? Então, ontem também é importante aproveitar, Andressa e Giane, no Fórum de Governadores, conversei com vários governadores de outros estados, né? Como é que estava indo isso nos outros estados, inclusive no início da noite um governador, Carlos Moisés de Santa Catarina, me telefonou, também muito preocupado com a situação naquele estado, enfim. Então acredito eu que a partir do dia de hoje a gente consiga voltar, retornar à normalidade. Esse é o nosso desejo e vamos fazer tudo, né, para que efetivamente isso aconteça. A partir do dia de hoje, governador, o senhor diz hoje ainda ou amanhã? Hoje ainda, né? Outra coisa, as pessoas têm que ter a consciência, como vocês disseram, nós temos pessoas que estão necessitando de atendimento médico, em deslocamento para hospitais, para fazer exames, não é possível que se tenha isso, né? Nós temos relato de pessoas de idade com problemas de saúde que estão ou estavam há muito tempo nessas obstruções de rodovias. Nós temos o próprio desabastecimento, isso não é bom para ninguém. Quem tem o comércio que não vai receber o seu produto para expor, para vendê-lo, é muito ruim. A entrega de produtos para a sociedade, essa questão do combustível, que é fundamental. Então agora, a partir dessa reunião das 9h, daqui a alguns instantes, né, com certeza nós teremos a partir dela aí ações concretas, eu diria assim. É importante, mais uma vez dizer, né, Ministério Público Estadual junto nesse gabinete de crise, Ministério Público Federal, as polícias da União também. Como disse, já recebi por parte do superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal um ofício solicitando, né, o apoio das forças estaduais nessa desobstrução. Então essa é... Hoje de manhã, governador, havia mais de 70 rodovias com pontos de problema, 75 pontos de problema. Como é a decisão, de em qual a Brigada Militar ou a Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Brigada Militar, vai agir? Porque a gente tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, o senhor estava ouvindo o Thiago Boff falando sobre os caminhões fazendo fila para abastecimento de combustível. Esse é um problema que pode causar transtornos ainda maiores. Dá para agir especificamente ali? Só para o levantamento que eu tenho das 6h da manhã de hoje, como disse, estou atento, monitorando o que a inteligência me repassou. Rodovias estaduais nós tínhamos 32 pontos de bloqueio e 23 pontos de bloqueio em rodovias federais.
o que dá aí 55 pontos em todo o estado, muito, sem dúvida alguma, um volume altíssimo, né? Com relação à forma, à estratégia dessas ações, nesta reunião do gabinete de crise, e especialmente as nossas polícias, que têm o conhecimento, têm a técnica, né, do ponto de vista da operacionalidade, a partir daí eles vão definir a forma de ação, iniciando por aonde, enfim, né? Mas o importante é que nós vamos sim, a partir dessa reunião do gabinete de crise, como disse, seguimos, né, tentando dialogar, dissuadir essas pessoas, mas em não dando certo isso, nós vamos ter que partir para uma ação mais forte, que é a que nós não desejamos, mas infelizmente não podemos compactuar com esse momento que estamos vivendo. Tem uma pergunta dos nossos ouvintes que eu acho muito pertinente. Ontem a gente relatou aqui com a reportagem que em um ponto, por exemplo, os caminhoneiros estavam parando, aquele grupo pequeno de caminhoneiros estava parando os carros e um carro conseguiu passar. E aí a Polícia Rodoviária Federal nesse ponto, em vez de deixar o carro passar, perseguiu o carro que conseguiu sair desse bloqueio. Sem contar que a polícia está assistindo, na maioria dos casos, pelos relatos que a gente recebe aqui e pela visão que nossa reportagem tem nas ruas, e não está agindo. Quem vai aplicar multa? Quem vai fazer esse serviço se até agora a Polícia Rodoviária Federal vai precisar da ajuda mesmo da Brigada Militar para aplicar esse tipo de multa? Como vai funcionar? Bom, aí eu vou entrar na questão da legalidade, mais no cumprimento da decisão judicial do STF, que inclusive aplica multa se não for aplicada a decisão, a responsabilidade penal e administrativa dos diretores, dos chefes das polícias, né? Essa notificação, inclusive, ela vai para todos os comandantes de polícias militares do Brasil. Então, ou seja, tem que restabelecer a ordem. Esta é a decisão do Supremo Tribunal Federal e assim deverá ser cumprida. Então, essa questão, e claro, eu não posso aqui falar sobre um caso concreto, e mais não vou discorrer sobre uma polícia que está vinculada à União, não cabendo aqui ao governador do estado qualquer avaliação a respeito desta ação, né? Agora, com relação às polícias estaduais, sim, aí com certeza sim, e estamos tomando aí as providências no sentido que a nossa Brigada Militar, como sempre, a Brigada Militar é uma instituição centenária, com quase 200 anos. A história da nossa brigada se confunde com a história do nosso estado, então não tenho dúvida da competência, da qualidade da nossa Polícia Militar do estado, que aqui tem a denominação de brigada, e tenho certeza plena que vão cumprir, né, a risco o que deve ser feito, né? Governador, não tinha como prever que isso poderia acontecer? Serviços de inteligência, enfim, de fazer uma projeção para atuar logo no início? É um dos questionamentos que eu vou fazer nessa reunião do gabinete de crise hoje, como é que isso passou assim, sem ser detectado pelos setores de inteligência ou não, enfim, né? Claro que a gente sabe, desde o domingo à noite, iniciou um pequeno foco, se dá para ver pela própria organização, que é uma coisa que foi premeditada, que foi organizada, não seria comum de um dia para o outro, em mais de 22 estados brasileiros, 22 unidades federativas, de uma hora para outra vão combinar e vão fazer ações dessa natureza. Ou seja, isso com certeza está combinado, foi planejado, enfim, mas isso é uma questão agora para avaliar num segundo momento. Agora nós temos que dominar essa situação de crise, restabelecer a normalidade. Eu e a Andressa comentávamos, governador, no início do programa, que tem outras formas de fazer uma mobilização, de mostrar o seu descontentamento, sem que isso se torne algo ilegal. O que torna uma manifestação ilegal? O que torna a manifestação ilegal é exatamente essa, o fechamento, a obstrução de vias, de rodovias, isso é ilegal. Não é ilegal, por exemplo, que as pessoas se reúnam numa praça pública e façam um protesto, né? Desde que não tenha violência, enfim, na via pública, desde que não haja violência, que não haja um impedimento daqueles que querem transitar, de transitar. Então, há outras maneiras tranquilas de se protestar de forma pacífica e ordeira, não
não constituindo aí qualquer prejuízo à sociedade como um todo e sem estar incorrendo aí em qualquer prática criminosa. Nós lhe agradecemos, governador Ranolfo Vieira Júnior. Bom trabalho, boa reunião para os senhores na sequência aí. Bem, nós tivemos aí a oportunidade então de ouvirmos o governador Ranolfo Vieira Júnior, né, que está com o gabinete, nesse momento está com o gabinete reunido, e você ouviu aí por parte da Rede Gaúcha Sat, através da Giane Guerra e Andressa de Oliveira, nos trazendo essas informações, conversando com ele nesses momentos que antecediam a reunião, né? Essa entrevista a gente gravou ela foi ao ar aí às 8 horas e 15 minutos, e reproduzimos agora. A reunião está acontecendo e há essa preocupação do governo do estado com o retorno à normalidade da circulação das pessoas no Rio Grande do Sul, e claro, falando do Rio Grande do Sul, é no país inteiro que está ocorrendo essas manifestações, bloqueando estradas em atos contrários ao resultado das eleições de 2022. 10:20, né? São essas informações que nós tínhamos para